Tá, deixa eu colocar um outro poder aí que gera uma série de conflitos também, até do ponto de vista constitucional. Quando o Supremo é extremamente acionado. Em algum momento lá atrás, colocava-se a culpa no parlamento. O parlamento não chega a uma conclusão, ou chega a uma conclusão e a minoria discorda e vai lá e recorria ao Supremo Tribunal Federal. Essa foi a primeira crítica. Válida, convenhamos. Isso. Mas nós temos visto recentemente um ativismo do Supremo em decisões que, de alguma forma, até passam por cima de decisões do Congresso Nacional. Na sua opinião, por exemplo, agora recentemente o ministro Alexandre de Moraes falou, olha, a questão das fake news, eu dei um tempo para o Congresso decidir, não decidiu, decidiu ali pelo TSE. De quem é a culpa desse momento de ter um terceiro poder se sobrepondo aos outros dois? Eu acho que você tem razão. O primeiro momento a culpa é da própria política, que não respeita, nunca respeitou, primeiro o PT na oposição, depois PSDB e DEM na oposição ao PT, não é isso? E sempre foi, encaminhou conflitos políticos para o judiciário. Sim. Então nós mesmo legitimamos o judiciário para julgar, não é isso? Decisões nossas. Muitas decisões fortaleceram o parlamento nos últimos anos. Você vê, tem alguns técnicos que falam que absurdo ter que votar veto de projeto. Antigamente não se votava veto. Como é que é o processo legislativo? O executivo ou o legislativo apresenta um projeto, o projeto tramita, passa nas duas casas, né, votado nas duas casas, o governo sanciona, veta uma parte e depois o presidente do Congresso engavetava os vetos. Então o processo legislativo nunca era completo no Brasil, quer dizer, a democracia falha. Aí chegou uma hora que o Supremo disse, acho que em 2010, não, tem que votar os vetos. Olha como é que o Congresso ficou poderoso. Orçamento impositivo. Esse negócio de orçamento impositivo, isso é uma besteira. Besteira não, todas as grandes democracias do mundo, o orçamento é impositivo. Só no Brasil que era autorizativo, porque veio o rescaldo aí da alta inflacionária, que você não conseguia organizar o orçamento. Só que depois o orçamento autorizativo passou a ser um instrumento tanto do governo Fernando Henrique como do governo Lula para negociar com o parlamento. Quando o parlamento conseguiu o poder com a Dilma e depois com o Bolsonaro, começou a aprovar as emendas impositivas e com o Bolsonaro a gente aprovou o orçamento impositivo, que não está regulamentado. Então o parlamento, mesmo com todo esse ativismo que você fala do judiciário, o próprio judiciário veio ao longo dos anos devolvendo poder ao Congresso. E, por exemplo, nessa questão do orçamento impositivo das emendas, ele nunca derrubou. Na própria decisão do RP9, ele teve muito cuidado de desfazer algo que eu também acho que era inconstitucional, porque eu dizia, quando eu conversava com os ministros do Supremo, que se a emenda individual, a emenda de bancada diz que o caráter da emenda é impessoal, não pode ter uma emenda que o caráter não é impessoal. Isso é inconstitucional. E acabou acontecendo e esse assunto está basicamente resolvido. Agora, eu acho que a gente tem que tomar muito cuidado do que a gente passou aí nos últimos anos no Brasil. Entendeu? Eu fiz, durante 2 anos, a Câmara foi o alvo do governo anterior, não é? E nós conseguimos reagir, né? Mas era a Câmara um pouco o Supremo, que acabou gerando um inquérito muito questionado no primeiro momento e depois muito apoiado, que foi o inquérito das fake news. Sim. O presidente Toffoli teve a coragem e a relatoria caiu para o ministro Alexandre. Mas é um inquérito que não tem prazo para terminar, o que afronta a lógica penal, não é? Eu acho que tem muitas coisas que podem afrontar a lógica, mas o que mais afrontou a democracia brasileira foi o que o governo tentou fazer ao longo dos últimos anos. Primeiro com o parlamento, que era uma tentativa afrontando, com as redes sociais ameaçando a nossa vida, das nossas famílias, criando constrangimento. Eu recebia manifestação na porta da minha casa todo domingo, no Rio. Eu não morava nem mais no Rio, eu estava morando em Brasília, mas era para constranger os meus vizinhos, para ver se de alguma forma eu dizia, não, o que o governo quer? E eu nunca disse o que o governo quer. A pauta da Câmara é a pauta da Câmara, a pauta econômica, ok. A pauta de valores, de jeito nenhum. Então não tinha a menor chance. Se eu entro na pauta do meio ambiente, o Brasil tinha acabado do ponto de vista de respeito mínimo para o exterior. Então eu acho que nós vivemos, de fato, um momento muito difícil. O 8 de janeiro é a prova disso. Ninguém pode dizer que não teve participação do governo, dos ministros do governo anterior, dos ministros militares, do ex-ministro da Justiça. O cara tinha um documento na casa dele, estado de sítio. Estava na casa dele. Aquele ali ele não inventou, ele não levou para casa. Então a situação acho que foi muito mais grave
do que muitos, mas o Bolsonaro ficou passeando de helicóptero em cima do Congresso, você lembra, né? Em cima da Praça dos Três Poderes, ainda nos 2 primeiros anos. Aliás, nós devemos muito ao ministro Fernando e aos 3 comandantes das Forças Armadas que caíram depois do primeiro ciclo do governo Bolsonaro. Bolsonaro demitiu, porque eles, com todo traquejo, conseguiram segurar o ímpeto do Bolsonaro. Então isso gerou de fato, assim, essa dúvida sobre... Agora, eu acho que o Supremo acabou, tanto o TSE quanto o Supremo, exercendo assim, na pandemia. Né? O governo dizia que eu não vou fazer nada, ninguém é obrigado a tomar vacina, e os estados e municípios precisavam da sua atribuição. O Lewandowski foi relator e tomou as decisões que tinham que ser tomadas. Aí teve uma interferência, ou teve uma irresponsabilidade por parte do Executivo. E digo mais, na eleição, você não pode esquecer o que o Bolsonaro fez com parte das Forças Armadas, questionando o sistema. Acho que ali, se não é um quadro com o perfil do Alexandre, nós teríamos muita dificuldade no processo eleitoral. Essa ação mais incisiva, então, do judiciário brasileiro foi um mal necessário no momento em que a democracia estava em risco? Eu acho que foi um bem necessário. Para combater uma ilegalidade? Eu não acho que foi uma arbitrariedade. Eu não acho que foi uma arbitrariedade, eu acho que foi a arbitrariedade do governo. O governo aprovar uma emenda constitucional. Uma emenda constitucional patrocinada pelo governo, dentro do parlamento. O parlamento também ajudou, eu acho que foi um erro. A PEC Kamikaze. Você tinha uma jurisprudência no Supremo que dizia, na PEC da verticalização, naquele processo eleitoral lá de 2006, 2010, que era cláusula pétrea você não mexer, né, em leis eleitorais, em leis que beneficiavam a sociedade no período de 1 ano antes da eleição. Nós mexemos na lei, nós demos benefício no processo eleitoral, nós demos subsídio de combustível que beneficiou o CPF individualmente, e todo mundo acuado, tanto o Supremo como o Congresso acuado, aprovaram isso. Isso não é, como disse uma vez Fidel para o Chaves, tem um documentário que mostra essa passagem, que ele dizia assim para o Chaves: Chaves, calma, as novas guerrilhas a gente não faz com armas, a gente faz mudando as leis. Nós tivemos isso no Brasil, nós tivemos um governo que gastou 150 bilhões, quase quebrou os estados inteiros. O que ele fez com a legislação de combustível, com a legislação de bens essenciais, se o Supremo não devolve as tarifas de energia, São Paulo ia perder 20 bilhões de arrecadação esse ano. Quando devolveu as tarifas de energia, recuperou 8 ou 9. Não é brincadeira o que se fez para reduzir de forma artificial o preço do combustível e a inflação. A inflação brasileira rodava 9%. Eles entregaram com esses gastos todos uma inflação artificial a 5%, 6%. Porque a inflação era para ter fechado o ano com 150 bilhões, que no final nós vamos pagar essa conta. Então, eu não acho que o Supremo foi arbitrário. Eu acho que o Supremo foi no limite do que era possível, tomou decisões firmes, né? Como é que ia fazer no dia 8 de janeiro? Ia deixar acontecer do jeito que aconteceu, daquele jeito todo? Então, e vou dizer, da parte que eu participei mais ativamente, os 2 primeiros anos, teve muita crítica ao inquérito das fake news, né? Concordo que tem polêmica, mas eu quero dizer para você o seguinte, sem o inquérito das fake news, que está no regimento do Supremo, pode nunca ter sido usado, mas está lá dentro a prerrogativa para isso, porque estava em risco tanto a instituição quanto a democracia. Se não fosse aquele primeiro inquérito, eu acho que nós tínhamos tido muito problema. E depois nós vimos, isso aí ficou explícito. Então eu acho que o Supremo, eu não acho nem que foi o mal que fez o bem, eu acho que o bem que fez o bem que garantiu a Constituição. As instituições funcionaram no Brasil. O Congresso, mesmo tendo apoiado o Bolsonaro no segundo ciclo, parte dele, também de forma nenhuma, nem o presidente Arthur, nem o presidente Rodrigo, em momento nenhum, cederam nessa questão de pressionar o Supremo. Eles sempre foram muito respeitosos na separação dos poderes, mas no período que eu fui presidente, a vontade de colocar o parlamento e junto com o parlamento depois o Supremo, uma posição de aceitar a posição do governo. O governo tinha uma posição, você deve ter visto nas redes sociais, que era assim: eu ganhei a eleição, eu levei tudo. Eu falei, não, você levou a maioria do executivo, por isso que existe, por isso que o sistema democrático ele é tão bonito. Isso eu vi na presidência da Câmara. O governo tem uma maioria precária, porque se você olhar votos válidos é precária. Sim. E você tem a sociedade representada na outra casa. E eu dizia
para o pessoal do governo, falei, gente, vocês têm que entender que a sociedade está representada aqui, não é aí, ela como um todo. E o espaço que as minorias têm é na Câmara, é no Senado que eles têm para vocalizar, para criticar, para denunciar. E vocês têm que entender que esse é o papel do presidente da Câmara, que é pautar a pauta do governo, que é a pauta prioritária, que era a agenda econômica, e junto com isso dar espaço para que a oposição, que as minorias possam estar representadas. Então a democracia, ela é tão... que é um modelo que foi criado, que é assim, tão espetacular para quem participou, como eu participei na presidência da Câmara, que eu acho que a gente tem que agradecer tudo que o Supremo fez, tudo que o Congresso fez, porque mesmo o Congresso sendo parte bolsonarista, em nenhum momento se entregou a uma agenda de desrespeito democrático. E acho que essa coisa, eu lembro quando eu fiz o debate da Previdência, eu ouvi a esquerda. No meu discurso eu falei, olha, eu dialoguei com a esquerda, não fiquei convencido, continuo defendendo a reforma da Previdência. A gente dialogou no saneamento com o governador Rui Costa, à época, hoje ministro da Casa Civil. Eu acho que eles erraram no decreto, mas eu acho que o debate agora está aí colocado, vão judicializar. A resposta do próprio, inclusive, Congresso vai. Parece que sim. O Lira falou que vai. Parece que sim, isso eu vi na imprensa. Então, nós fizemos tanta coisa ali, ouvindo todos, e no momento difícil, que o momento do governo Michel também foi um momento difícil. Sim. Porque pós-impeachment, com o PT machucado, eu consegui ganhar aquela eleição para presidente, eu trouxe o PT para perto, dando espaço, dando relatoria. As matérias que eu votei com mais facilidade para o governo, né? Uma do governo Bolsonaro, uma do governo Michel, que eu me lembro de cabeça. Uma do governo Michel, a lei de proteção de dados. Nossa lei foi muito baseada na lei europeia, muito elogiada por todos no mundo. 2 relatorias do mesmo relator, o Orlando Silva. E a outra, a medida provisória do emprego no Covid. Que o governo estrilou, você vai votar o Orlando Silva, um comunista. Ele fica tranquilo que o comunista vai te entregar um texto melhor do que um relator de direito. Entregou um texto melhor do que qualquer um poderia entregar, até porque ele tinha capacidade de diálogo, tem ainda, né? É deputado ainda. Então eu acho que esse papel que a gente exerce no parlamento, o papel do Supremo, né? Nesse equilíbrio de forças, eu acho que no momento de anormalidade que foi o governo Bolsonaro, do meu ponto de vista, respeitando quem pensa diferente, eu acho que o Supremo tomou decisões importantes e acho que o TSE, principalmente, naquele questionamento do modelo, se você não tivesse muito sangue frio de não entrar no jogo do governo, qualquer coisa que o TSE cedesse ao governo em relação a qualquer auditoria que existe, né, qualquer coisa diferente, o sistema estava sob suspeição e aí a capacidade daqueles que queriam uma coisa mais autoritária teria prevalecido do meu ponto de vista. Então, eu acho assim, nós vivemos um momento difícil, 8 de janeiro, graças a Deus foi 8 de janeiro, graças a Deus não foi antes da eleição. Eu acho que eu sempre dizia, se não acontecer nada até a eleição, depois da eleição, se o governo perder, perdeu. Eu acho que ninguém olha para, vamos dizer assim, para quem já perdeu, né? Cachorro morto. Então, mas até a eleição, se o governo toma uma decisão na linha do que aconteceu, de estimular o que aconteceu em 8 de janeiro, nós teríamos tido problema. Então, acho que o Supremo, eu acho que, é claro que eu não sou jurista, né? Não vou entrar aqui nos detalhes técnicos, mas eu acho que nós devemos muito ali a alguns que... E não foi só no governo Bolsonaro. Nós temos que lembrar que isso vem contra as instituições, vem desde 16. Né? O movimento todo da Lava Jato não foi um movimento só contra a política. Foi um momento contra as cortes de Brasília, foi contra o Supremo, contra o STJ. Era uma tentativa de tirar o poder de Brasília e dar o poder à primeira instância. Tinha uma briga ali dos juízes, dos procuradores de primeira instância contra, né, a PGR. Depois a PGR se associou, né, com o Janot. E contra o Congresso, e contra o governo, e contra o Supremo também. Né? Então, esse jogo não começa... O Bolsonaro, na verdade, ele não é ator, ele é derivado do lavajatismo. O Moro não está na origem, o Moro está na frente dele. Ele é resultado do que se fez e se não se construiu nenhuma candidatura. Acabou sobrando para ele, já que o PSDB, pelo desgaste
que acabou envolvendo o PSDB em 17 também junto com o Michel, acabou tirando do PSDB as condições naquele momento. A gente via pelas pesquisas, né? A própria imagem contaminada do governador Geraldo Alckmin à época, né? Acabou gerando, acabou que o Bolsonaro acabou se beneficiando com muita competência, temos que admitir ali desde 13, com aquela crise lá da tarifa de ônibus, que ele vem, depois do confronto, eu dizia pro pessoal da esquerda, gente, o que o João Willis e a Maria do Rosário estão patrocinando o Bolsonaro é uma coisa inacreditável. Quanto mais bate-boca eles faziam, mais curtido o Bolsonaro tinha. Eu falei, gente, vocês estão criando o Bolsonaro. O Bolsonaro é um cara de 100 mil votos, esse cara vai ter 500 mil votos. E depois virou um ator de direita porque o lavajatismo não teve coragem naquele momento de fazer o que fez agora, que é sair do Judiciário e do Ministério Público e disputar as eleições, deixando claro que era uma posição política todo aquele movimento deles. Tinha coisa importante, tinha coisa a ser feita, que eu acho que foi jogado fora pelo excesso de politização.